Por que um ferreiro usa luvas de couro, aquelas bem grossas, para manusear metal quente? A resposta, claro, parece óbvia, para não se queimar. Mas eu estava lendo os materiais que a gente recebeu e a física por trás disso é muito mais surpreendente, sabe? Revela uma coisa meio maluca sobre como a gente percebe o mundo. Hoje a nossa análise vai mergulhar na ciência por trás do calor, do frio e, o mais importante, da nossa sensação de quente e frio. A missão aqui é entender por que, às vezes, o que a gente sente na pele não bate exatamente com o que um termômetro diria. É como se o nosso corpo tivesse, sei lá, um sistema de medição próprio. Exato. É uma jornada que começa com algo super concreto, o metal e a luva, mas que nos leva para um lugar inesperado, a nossa própria neurologia. Vamos partir de um modelo atômico bem simples para entender como a energia se move através dos materiais. E vamos terminar dentro do nosso cérebro, tentando decifrar os sinais que ele recebe. É um caminho que conecta a física fundamental com a experiência mais básica que a gente tem do mundo. Ok, então vamos começar com o básico do básico. A peça de metal está incandescente, cheia de energia térmica. O ferreiro segura ela com uma pinça de metal. Essa energia, o calor, precisa viajar pela pinça até a mão. A minha primeira pergunta é: como? Não é como água correndo por um cano, né? O que está acontecendo ali, em um nível invisível dentro do metal? Essa é a pergunta-chave. E uma das fontes que a gente leu nos dá uma analogia fantástica para visualizar isso. Em vez de pensar na pinça como uma barra sólida, imagina ela como um conjunto de milhões de bolinhas conectadas umas às outras por molas. As bolinhas são os átomos do metal, e as molas são as ligações químicas que mantêm tudo unido. Tipo uma cama elástica tridimensional. Bolinhas e molas. Gostei. É um Lego atômico. Exatamente. Agora imagina que você aproxima uma chama de uma das pontas. As bolinhas mais perto do calor absorvem a energia e começam a vibrar freneticamente. Elas se agitam muito mais. E como elas estão conectadas pelas molas, essa vibração não fica parada ali. Ah, claro. Uma bolinha vibrando empurra e puxa as vizinhas, que começam a vibrar também. E essas, por sua vez, passam a agitação para frente. Ah, entendi. É um efeito dominó de vibração, como se fosse uma onda de choque em miniatura, que viaja de átomo em átomo pela estrutura toda. Perfeito, é exatamente isso. Não tem nenhuma matéria se movendo de uma ponta a outra. Não existe um fluido de calor. O que viaja é a energia da vibração. Esse processo de propagação de calor, pela transmissão de agitação térmica entre os átomos, é o que a gente chama de condução térmica. Condução. E é o principal jeito que o calor se move através de objetos sólidos. Faz sentido. Mas isso é só para sólido, certo? Eu lembro das aulas de ciência que falavam de outros jeitos que o calor se move, tipo em líquidos ou pelo ar. Ótima observação. Sim, existem outros dois processos principais. A convecção, que é o que acontece quando você ferve água, sabe? A água quente sobe, a fria desce e cria uma corrente que distribui o calor. Certo. E a radiação, que é como a gente sente o calor do sol ou de uma fogueira, mesmo sem tocar, é o calor viajando por ondas eletromagnéticas. Mas no caso da pinça do ferreiro, um objeto sólido, a condução é a protagonista absoluta da história. Certo. Entendi o efeito dominó, essa vibração que viaja. Mas ainda tem algo que não fecha na minha cabeça. Se o processo é esse, por que a pinça de metal fica insuportavelmente quente em segundos, enquanto a luva de couro, que também é um sólido, protege a mão? O couro se comporta como se fosse de outro planeta em comparação com o metal. Qual é o segredo? A sua intuição está no caminho certo. O segredo está na qualidade daquelas molas e na organização das bolinhas que a gente mencionou. Embora o processo seja o mesmo, a eficiência com que ele acontece varia absurdamente de um material para o outro. E essa eficiência tem um nome: condutividade térmica. Condutividade. Então é literalmente a capacidade de conduzir essa vibração. Exatamente. Pensa na condutividade térmica como a qualidade de uma estrada. Alguns materiais, como os metais, são como uma autoestrada alemã de 10 pistas, sem limite de velocidade. A energia da vibração viaja por eles de forma extremamente rápida. Ok. Esses são os condutores térmicos. Outros materiais, como o couro, a madeira, o plástico, o ar,
Eles são como uma trilha de barro esburacada no meio da floresta. Entendi. A energia até passa, mas com uma dificuldade enorme, de forma lenta e ineficiente. Esses são os isolantes térmicos. Uma autoestrada contra uma trilha de barro. Essa analogia é ótima. E a diferença de velocidade entre essas estradas é grande. É gigantesca. Uma das fontes menciona uma tabela comparativa que ilustra isso de um jeito impressionante. Se a gente pegar a prata, um dos melhores condutores, e o ar, um ótimo isolante, a prata conduz calor quase 20.000 vezes melhor que o ar. 20.000? Nossa! Não é o dobro, não são 10 vezes mais. São 20.000 vezes. A diferença entre o metal da pinça e o couro da luva não é tão extrema, mas segue a mesma lógica. O metal é a autoestrada, o couro é a estradinha de terra. Uau! 20.000 vezes! Agora faz todo sentido. A luva de couro não bloqueia o calor totalmente. Nossa, Ela apenas o retarda. Ela transforma um incêndio de energia num gotejamento lento, dando tempo para a mão dissipar aquele calor sem sofrer dano. precisamente. E essa propriedade é a base de inúmeras tecnologias. Por que a gente usa panela com fundo de metal e cabo de plástico? Claro, o fundo é o condutor para cozinhar, o cabo é o isolante para proteger a mão. Exato. Por que casacos de inverno são fofos? Não é o tecido que aquece, é o ar que fica preso entre as fibras. O ar é um isolante fantástico, então o casaco cria uma barreira de ar que impede que o calor do nosso corpo escape para o ambiente. A mesma lógica de uma garrafa térmica, então. A mesma lógica de janelas com vidro duplo ou garrafas térmicas, que usam uma camada de vácuo, o melhor isolante que existe, para manter a estrada do calor completamente bloqueada. Ok, a física dos materiais está clara. Autoestradas e trilhas de barro. Mas agora vem a parte que realmente mexeu com a minha cabeça quando eu li as fontes. Como nós entramos nessa história? Porque nosso corpo não vem com um manual sobre condutividade térmica. A gente simplesmente sente as coisas e, aparentemente, nossos sensores são absurdamente bons nisso. Absurdamente bons é um ótimo jeito de colocar. Nossas fontes descrevem que a gente tem células nervosas especializadas na pele, na língua, nos lábios, chamadas de termorreceptores. Microtermômetros biológicos. Exato. E a sensibilidade deles é espantosa. Eles conseguem detectar variações de temperatura de até 0,01 graus Celsius. 1/100º de grau. Isso é uma precisão de laboratório. Mas o material dizia que o pulo do gato não é nem essa precisão, é outra coisa que eles medem. Exato. E é aqui que a história tem uma virada de roteiro. Nossos termorreceptores não informam ao cérebro apenas a temperatura estática de um objeto, como um termômetro faria. Eles são obcecados por outra variável, a velocidade com que a temperatura da nossa pele está mudando. Eles são, na essência, detectores de fluxo de energia. Espera um pouco. Quer dizer que o que a gente sente como quente, o frio, não é a temperatura em si, mas a velocidade com que a gente está ganhando ou perdendo calor? Como isso funciona na prática? Pensa em 2 exemplos clássicos que as fontes citam. Primeiro, sair da piscina num dia com vento. Péssima sensação. A temperatura do ar pode estar agradável, sei lá, 25 graus. Mas você sente um frio terrível. Por quê? Porque o vento acelera a evaporação da água na sua pele, e a evaporação é um processo que rouba uma quantidade enorme de calor e muito rápido. Certo. Seus termorreceptores disparam um alarme para o cérebro. Alerta! Perda de calor em alta velocidade. E o cérebro traduz esse sinal como frio intenso. E o oposto seria ficar no sol, imagino? Perfeitamente. A temperatura do ar pode ser os mesmos 25 graus. Mas sobre o sol direto, a radiação solar está transferindo energia para sua pele. Seus sensores detectam um ganho rápido de calor e eles enviam a mensagem: estamos recebendo energia a uma taxa elevada. O cérebro interpreta isso como muito quente, mesmo que o termômetro na sombra ainda marque 25 graus. É a famosa sensação térmica, então. Exatamente. É por isso que o conceito de sensação térmica é tão importante. Ele leva em conta não só a temperatura, mas o vento, a umidade, a radiação, todos os fatores que alteram a velocidade da troca de calor. Isso é fascinante.
O nosso sistema nervoso não evoluiu para ser um cientista, sabe? Medindo o mundo de forma objetiva. Não. Ele evoluiu para ser um guarda-costas, nos avisando sobre perigos. E a velocidade da mudança é um sinal de alerta muito mais útil que um número estático. Exatamente. Saber a temperatura de um lago a 5 graus é uma informação. Saber que, ao pular nele, você vai perder calor a uma taxa perigosamente alta, isso é uma questão de sobrevivência. Faz sentido. Nosso cérebro é programado para se importar com a segunda informação. Certo. E isso nos leva ao exemplo final que, para mim, amarra tudo de forma genial. O experimento que qualquer um pode fazer. Eu estou numa sala, a 20 graus. Na minha frente tem um bloco de madeira e uma barra de metal. Ambos estão na sala há horas, então o termômetro confirmaria. Os dois estão exatamente a 20 graus. Uhum. Mesmo equilíbrio térmico. Exato. Mas se eu tocar em cada um, a experiência é completamente diferente. O metal parece congelante, a madeira nem tanto. Se a temperatura é a mesma, o que diabos está acontecendo? O nosso cérebro está nos enganando. Ele não está enganando. Ele está só contando a história que importa para ele. Vamos conectar tudo que a gente falou. A sua mão está a uma temperatura corporal de mais ou menos 36 graus. Tanto a madeira quanto o metal estão mais frios, a 20 graus. Ok. Então, nos dois casos, quando você tocar, o calor vai fluir da sua mão para o objeto. A direção do fluxo é a mesma. Ok, até aí tudo bem. Agora, vamos lembrar das nossas estradas. A madeira é um isolante. É a nossa trilha de barro. Quando sua mão quente toca a madeira, o calor começa a fluir, mas de forma muito lenta. A taxa de perda de calor é baixa. Certo. Os termorreceptores na sua pele detectam esse fluxo lento e mandam um sinal tranquilo para o cérebro, algo como: estamos perdendo um pouco de calor, mas sem pressa. O cérebro interpreta isso como uma sensação de temperatura ambiente ou levemente frio. E agora o metal. A autoestrada. Agora o metal. Ele é um excelente condutor. É a autoestrada de 10 pistas. No instante em que sua mão, a 36 graus, toca o metal a 20, o calor é roubado da sua pele a uma velocidade altíssima. O metal drena a energia da sua mão de forma voraz. Os seus termorreceptores entram em pânico. Eles disparam um sinal de alerta máximo para o cérebro. Perda de calor em nível crítico. Rápido demais. E o cérebro traduz esse grito de pânico como frio. A sensação de frio que a gente tem ao tocar o metal não é sobre a temperatura dele, Não mesmo. mas sobre a velocidade violenta com que ele suga o calor da nossa mão. É essa a grande conclusão. O que chamamos de frio ou quente ao tocar em algo não é uma leitura da propriedade daquele objeto. É uma percepção sobre a interação entre nós e o objeto. Frio não é uma qualidade do metal. Frio é o nome que nosso cérebro dá para a experiência de perder calor rapidamente para o metal. Que louco! A sensação é sobre o fluxo, a dinâmica e não sobre o estado estático das coisas. Então, no fundo, a gente sentir frio ou quente é só o nosso corpo fofocando pra gente sobre como a energia está se movendo. É uma fofoca sobre fluxo. A luva do ferreiro funciona porque ela cria uma fofoca de transferência lenta, segura. O metal desprotegido cria uma fofoca de transferência perigosa, um escândalo energético. Isso muda tudo. É uma ótima maneira de resumir. E isso nos convida a um último pensamento, uma provocação final. Se a nossa sensação de temperatura está tão fundamentalmente ligada à taxa de transferência de calor, que outras percepções cotidianas que a gente tem podem também ser baseadas não numa propriedade estática do mundo, mas na interação dinâmica entre nós e o ambiente? Continue. A geometria concentra toda a força que aplicamos numa área minúscula da nossa pele. E cria uma pressão imensa. Uma pressão imensa, uma interação intensa. Será que a sensação de afiado está para a pressão, que é força sobre área, assim como a sensação de frio está para o fluxo de calor? Talvez muitas das nossas sensações, liso, áspero, macio, duro, sejam no fundo interpretações sofisticadas do nosso cérebro sobre diferentes tipos e taxas de interação? Uau! Isso nos faz pensar que talvez nossos sentidos não sejam janelas passivas para o mundo, mas sim detectores ativos, especializados em medir a dança constante entre nós e tudo ao nosso redor.